A marcha típica é dividida em duas fases, sendo elas a fase de apoio e a fase de balanço. A primeira fase, a fase de apoio, corresponde a 60% do ciclo da marcha, sendo 10% duplo apoio inicial, 40% o apoio simples e 10% o apoio terminal. A segunda fase seria a fase de balanço, que corresponde, na verdade, a 40% do ciclo da marcha, onde tem a primeira fase, né, do apoio, esse apoio duplo inicial. Em seguida, teremos o apoio simples. Depois disso, teremos o apoio duplo terminal. Aí depois dessa quarta fase, ocorrerá o quê? Ocorrerá a fase de balanço da perna esquerda ou direita, ela se movimentando. E a última fase seria o apoio duplo inicial. O ciclo da marcha também tem sido identificado pelo termo descrito como passada, equivalente a um ciclo completo da marcha. Já o passo se refere ao intervalo entre os dois membros, ou seja, existem dois passos para cada passada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a fisiologia da marcha. Uma marcha eficiente reduz ao mínimo o deslocamento do centro de massa, por rotação e inclinação da pelve, e por flexão e extensão das diversas articulações envolvidas. O distúrbio da marcha, que aumenta o deslocamento do nosso centro de massa, são menos eficientes e tornam necessário mais gasto energético. O paciente tipicamente compensa andando mais lentamente e empregando manobras compensatórias para recuperar a eficiência perdida. Além de maior necessidade de energia, as marchas atípicas ou patológicas aumentam o risco de quedas. E assim, consequentemente, leva aquele paciente a mais sujeito a lesões biomecânicas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a marcha, né? Como que é a avaliação da marcha. Quanto maior a base, maior equilíbrio, ou seja, medidas como separar os pés é o primeiro esforço compensatório na maioria dos transtornos da marcha. Uma marcha normal nós poderíamos avaliar na questão dos maléolos mediais, onde passar a menos de 5 centímetros um do outro durante uma passada. O comprimento da passada também é importante, pois a diminuição pode ser a primeira evidência de doença bifrontal ou extrapiramidal, que passa alterando o comprimento da marcha, tendo assim um comprimento menor. Então, consequentemente, os passos vão ser menores, que normalmente acontecem, esses casos podem acontecer em pessoas que têm parkinsonismo. A marcha típica na síndrome piramidal, comuns em AVCs, que causa hemiparesia ou plegias, chamado também de marcha ceifante, é com lesão no sistema subsegmentar ou piramidal. Como resposta, o paciente aparece com espacidade em um dos lados, hemicorpo, sendo flexor e membros superiores e membros inferiores de extensor. A espacidade que ocorre em espacidade. E o deslocamento da perna é lateralmente. A marcha anserina ou marcha de pato, existe um teste chamado de Trendelenburg. Esse teste ele testa o músculo do glúteo médio, pois a função desse músculo, quando está em apoio unipodal, o glúteo gera uma estabilidade na cintura pélvica e mantém a estabilidade daquela região. E quando tem uma fraqueza nesse músculo, vai ocorrer o desabamento para um dos lados da pelve. Esse tipo de marcha é muito comum em pacientes que têm DMD e DMB. A marcha ebriosa ou marcha do bêbado, ele tem o padrão da marcha quando tem ataxia cerebelar, pois o cerebelo ele é responsável pelo equilíbrio e coordenação motora. A partir do momento que a pessoa perde o equilíbrio e perde a coordenação motora, ele vai andar como se fosse bêbado sem beber mesmo. Observação, ele não vai apresentar uma alteração apenas à marcha, mas também ele pode apresentar também na fala, que seria a disartria. Então, isso favorece mais ainda no diagnóstico fitoterapêutico diante desse paciente, pois a fala é necessário
Porque ocorre, porque é necessário também uma coordenação motora, né, naquela região onde está ocorrendo a voz. A marcha em tesoura é comum em pacientes que têm PC. Normalmente ocorre por sofrimento fetal nos últimos meses de gestação, né? Onde tem uma perca de oxigênio, né? Pode ser no momento do parto também. É comum esses pacientes terem espasticidade, principalmente nos músculos abdutores da coxa. E a criança, ela vai sempre ter essa marcha, sempre cruzando as pernas, né? E a marcha da taxa sensitiva é o paciente que tem uma alteração de sensibilidade, uma alteração de propriocepção. Então, esse paciente, mesmo ele olhando, e não percebe muito bem a sensação do pé no chão. Então, ele anda o tempo todo batendo o pé no chão para melhorar a sua percepção. Bom, espero que vocês tenham gostado. Falei apenas alguns tipos de marcha, falei um pouquinho, bem brevemente, falando sobre a fisiologia e um pouco sobre o padrão da marcha. Eu sei que foi uma coisa bem rápida, né? Mas espero que tenha agregado um pouquinho o conhecimento de cada um de vocês, tá? Deu muito trabalho, na verdade. E espero que vocês gostaram, tá bom? Deixa o like, curtir, o comentário, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.